Olá, eu sou o Pedro e esse é mais um Notícias da Semana do nosso podcast Dialética. E hoje nós iremos discutir as megas operações que tiveram nos complexos de Israel, nas favelas do Santa Amaro e na favela da Rocinha. Falaremos também sobre a seleção brasileira e a estreia do Ancelotti. Além disso, comentaremos sobre a questão da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, que agora parte dessa guarda será armada, e entre outros temas. Pois é, nossos caros ouvintes, não deixem de dar o like, compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos e se inscrever no nosso canal. E para você que pode e quer ajudar, o Pix estará na descrição, lembrando sempre que o nosso trabalho é 100% independente. Pois é, nossos caros ouvintes, começando as nossas notícias da semana dessa semana, temos a notícia da Guarda Municipal Armada. Na última sexta-feira saiu um edital, esse edital proposto pelo Eduardo Paes, antes mesmo de passar pela Câmara, que por sinal passou pela Câmara ontem e foi aprovado por 34 votos a favor e 14 contra, que é a formação do grupo armado da Guarda Municipal, que vem se chamado de Grupo da Elite da Guarda Municipal. Pois é, essa elite, como falou o nosso prefeito Eduardo Paes, essa Guarda Municipal, os agentes terão pelo menos 6 meses de treinamento para lidar com esse. Ademais, os agentes serão em tempo indeterminado, ou seja, ficarão com suas armas 24 horas e o objetivo, a princípio, é colocar os guardas municipais já concursados nessa posição e, posteriormente, contratar temporariamente alguns guardas para compor o quadro dos agentes, beleza? Então, os pontos principais dessas são que essa guarda, como falamos, será conhecida como a divisão de elite da Guarda Municipal, a obrigação de utilização de câmeras corporais, ou seja, quando eles estiverem nas suas obrigações, terão que utilizar essa câmera corporal, prioridade para os guardas já concursados e o porte de arma integral. Pois é, eu acredito que a tendência de aumentar a violência urbana a partir desse decreto do prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro é muito grande, sobretudo em cima dos camelôs, porque hoje, como os caros ouvintes podem ver, nós já demos a nossa opinião em podcasts passados. Nós temos uma opressão em cima dos camelôs, ou seja, dos trabalhadores informais, sobretudo dentro do governo do Eduardo Paes. E a tendência a aumentar esses casos é muito grande, sobretudo casos de morte indesejadas. A gente já sabe que houve casos semelhantes e com o armamento da guarda, a possibilidade disso acontecer é ainda maior, porque 6 meses não é o suficiente para haver um preparo. Então, nós aqui do podcast acreditamos que tem que haver um diálogo maior com a sociedade civil sobre essas causas. Não podemos apenas aceitar que o prefeito imponha mais uma guarda armada dentro da nossa sociedade, sabendo dos malefícios que esses instrumentos bélicos têm na nossa sociedade. Tendo isso em vista, entraremos agora no caso do Santa Amaro, no Morro do Santa Amaro, que na última semana, na sexta para sábado, quando estava acontecendo uma quadrilha, ou seja, uma festa junina dentro da comunidade, houve uma operação da COI e do BOP na busca, assim falou a polícia, de um traficante da Muzema, que se encontra ali na zona oeste do Rio de Janeiro. Lembrando que o Santa Amaro se encontra na zona sul do Rio de Janeiro. Para quem não é do Rio, zona sul é uma parte da cidade elitizada, onde se encontra as maiores classes, vamos dizer assim, as classes mais ricas e a maioria dos cartões postais da nossa cidade. Pois bem, essa operação teve o resultado de um inocente morto e 5 baleados. Além disso, não encontraram o suposto traficante que estavam procurando. Tendo em vista as mais repercussões, o governador Cláudio Castro decretou que afastaria tanto a direção da COI, tanto a direção do BOP, beleza? Ou seja, as pessoas que mandaram
essa missão. Isso, além disso, no dia posterior a esse acontecimento, a essa morte do rapaz chamado Eros, de 20 e poucos anos, houve uma manifestação pacífica dentro da comunidade. A comunidade desceu o morro para protestar, para receber respostas. E um policial civil, a paisana, no seu momento de folga, isso foi no domingo, ele simplesmente atirou para cima para dispersar essa manifestação pacífica. Ou seja, além de sofrer com essa opressão, dessa operação policial no momento de festividade da comunidade, os moradores da favela do Santa Amaro ainda tiveram que passar por essa situação onde poucas respostas, nós só tivemos essa agressão por parte dos policiais, por parte do policial, melhor dizendo, e a gente vê que a violência, ela vai cada vez mais vem crescendo, e esse decreto das guardas municipais de colocar mais uma vez parte armado, a tendência é que aumente a violência, beleza? E isso a gente pode ver, porque uma vez feito no Rio de Janeiro, é um protótipo, e acontece, por exemplo, em São Gonçalo, Niterói, Duque de Caxias, Belford Roxo, a gente vai ter um aumento bélico, logo, da violência urbana muito grande, como a gente já vem acontecendo, e esses casos sem resposta, mais um inocente morto por conta de guerra entre polícia e facções e etc, etc. E por sinal, infelizmente, esse assunto nessa semana foi muito debatido devido às megas operações que ocorreram em outras favelas para além do Santa Amaro, como na Rocinha e no que se convenhou chamar Complexo de Israel, que é os municípios de Cordovil, Cidade Alta, entre outros. No caso da Rocinha, nós tivemos a operação, ela foi decretada para buscar alguns criminosos do Ceará que estariam se abrigando aqui no Rio de Janeiro e mandando ordens para o seu estado. Nesse caso, essa operação ela foi feita juntamente com a polícia do Ceará. E o resultado foi o seguinte: uma grande troca de tiro, sendo que nenhum dos objetivos foram alcançados. Pelo contrário, o que saiu nas grandes mídias foi uma imagem de um drone onde cerca, assim se fala, 400 pessoas escapando pela mata da Rocinha e se abrigando entre outros lugares do Rio de Janeiro. Então, esse foi o saldo dessa operação. Já no saldo dos que se convenhou chamar Complexo de Israel, sobretudo o que aconteceu no dia de ontem, na terça-feira, nós tivemos as principais vias do Rio de Janeiro fechadas, que é a via da Avenida Brasil e também a linha vermelha, e uma grande troca de tiros, tivemos baleados e cerca de 20 criminosos presos também. Então, como a gente vem chamando a atenção, essa política é uma política de Estado do governador Cláudio Castro, e não só dele, como a gente que é do Rio de Janeiro sabe que a violência urbana ela vem aumentando cada vez mais, e rogamos por uma solução pacífica para as favelas e para os favelados que se encontram no meio desse fogo cruzado. Essa situação de ontem, muitos trabalhadores não conseguiram chegar aos seus trabalhos devido ao grande tiroteio que teve desde o começo da manhã, e os efeitos colaterais são enormes. Então, deixamos aqui nosso apelo, nós do podcast Dialética, deixamos aqui nosso apelo para as autoridades para lidar com essa questão de uma forma mais eficaz, de uma forma mais inteligente, que não sobe para nós que estamos no meio disso tudo. Alterando um pouco o tema, falando sobre futebol, nessa semana que se passou foi a estreia do treinador Ancelotti à frente da seleção brasileira, em dois grandes confrontos para eliminatória contra o Equador fora de casa e contra o Paraguai. Na sua estreia contra o Equador, o Brasil empatou de 0-0 em um jogo meio morno, beleza? Não tivemos muitas surpresas e tudo mais. Contra o Paraguai, nós tivemos um jogo melhor da parte do Brasil. Sobretudo ali a partir do quarteto ofensivo que o Ancelotti propôs nesse jogo, com Martinelli, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e o Rafinha como meia ali, sempre fazendo a ligação. Então, saldos positivos foram a zaga, o Brasil não tomou gol. Lembrando que o Brasil é uma seleção que, nesse último ciclo de Copa do Mundo, se caracterizou como uma seleção que tomava bastante gols.
e 2 méritos eu acredito, que é o Casemiro na frente da zaga e o zagueiro Alexandro, que joga no Lille, sendo que ele se projetou para o mercado do futebol em Portugal, jogando na terceira e na segunda divisão. É um jogador que aparentemente foi suspenso pelo Flamengo e fez sua carreira na Europa, e agora aí está recebendo a oportunidade pelo técnico Ancelotti, aproveitando. Então, e ademais também tivemos uma boa movimentação ali na frente do ataque. As expectativas são boas, até porque com esses resultados o Brasil se classificou para a Copa do Mundo de 2026, que vai ser nos Estados Unidos, México e no Canadá. E um ponto legal de se comentar, que ontem o treinador Ancelotti fez aniversário e a torcida brasileira fez um grande mosaico parabenizando o treinador, que se sentiu emocionado. É algo que já vai se acostumando, né, com a nossa língua, com a nossa cultura, e a tendência e o que vem ali propagando nas grandes mídias, até nós mesmos torcedores, é que dê bom para a próxima Copa. Outro tema já no cenário internacional, muito comentado nas grandes mídias nessa última semana, foram as manifestações que começaram a pipocar nos Estados Unidos contra a política de imigração do Donald Trump. Bem, a cidade mais afetada foi a cidade da Califórnia, que teve alguns protestos, podemos dizer, entre aspas, violentos. E em face disso, o Trump movimentou a Guarda Nacional e os fuzileiros navais para dissipar esses protestos. Só que, lembrando sempre que, diferentemente do nosso país, os Estados Unidos é um país federalista e não presidencialista. Logo, os estados têm sua própria constituição, têm mais poder. E o Trump entrou em conflito com o governador da Califórnia, que é um governador do Partido Democrata, ou seja, um partido diferente do Donald Trump, que é um republicano. E hoje há uma grande crise dentro dos Estados Unidos, uma crise política e também institucional, de como lidar com esses levantes contra essa política de imigração. Lembrando que o Donald Trump, ele colocou uma meta para os seus encarregados de pelo menos 3.000 deportações por dia. E isso vem abalando tanto a economia quanto a sociedade dos Estados Unidos. E esses protestos, eles acontecem dentro de um momento onde o republicano vem sendo muito criticado. As polêmicas com o Elon Musk é um exemplo disso. E, bom, cada vez mais o governo norte-americano vem se enfraquecendo tanto dentro da política nacional quanto da política internacional. Lembrando que teve a questão das tarifas com a China e o governo teve que voltar atrás devido à forte presença econômica chinesa nos Estados Unidos. E cada vez mais essa crise vai se espalhando agora com a questão dos migrantes, que é muito interessante porque a grande parte do território dos Estados Unidos até o século passado era o México. Existe uma presença muito grande dos imigrantes mexicanos e latinos dentro da sociedade norte-americana, e aí vamos ver qual vai ser, né? Vamos ver qual vai ser os resultados dessas grandes manifestações, se Donald Trump consegue se manter no governo ou ocorre um impeachment. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Pois é, nossos caros ouvintes, esse foi mais um episódio do nosso podcast Dialética. Para você que gostou do nosso episódio, por favor, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, não deixem de se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente, e também para você que pode e quer ajudar a nossa produção, lembrando que a nossa produção é totalmente independente, o Pix estará na descrição. Muito obrigado e até a próxima.